Olá! Nós vamos começar agora a leitura do livro Estudos Psiquiátricos do Jung, e a minha ideia é ir lendo junto com vocês parágrafo por parágrafo, sendo que em cada um desses parágrafos eu vou dar uma explicação a respeito do que o Jung quis dizer naquele parágrafo. Então vamos começar. O primeiro capítulo se chama Sobre a Psicologia e Patologia dos Fenômenos Chamados Ocultos. Parágrafo 1. No vasto campo da inferioridade psicopática, do qual a ciência separou os quadros mórbidos da epilepsia, histeria e neurastenia, encontramos poucas observações que se refiram a estados raros da consciência sobre os quais os autores ainda não chegaram a um acordo. São aquelas observações que aparecem esporadicamente na literatura sobre narcolepsia, letargia, automatisme ambulatoire, amnésia periódica, double conscience, sonambulismo, fantasias patológicas, mentira patológica e etc. Então, nesse primeiro parágrafo, o Jung começa o texto falando sobre aquilo que ele chama de inferioridade psicopática. Esse termo hoje soa estranho, mas no contexto da época, ele se referia a diferentes tipos de distúrbios mentais e nervosos. A ciência já tinha separado alguns quadros mais conhecidos, como a epilepsia, a histeria e a neurastenia. Explicando rapidamente sobre esses termos, a epilepsia é um distúrbio neurológico caracterizado por crises convulsivas. A histeria, no século XIX, era um diagnóstico muito comum para sintomas psicológicos diversos, como paralisia sem causa orgânica, desmaios ou crises emocionais. A neurastenia era um termo usado para descrever um estado de esgotamento físico e mental, uma fadiga nervosa, algo parecido com o que hoje nós chamaríamos de exaustão extrema ou até síndrome de burnout. E o Jung vai dizer que, além desses quadros mais conhecidos, existem outros estados raros de consciência, sobre os quais os médicos da época ainda não tinham um consenso. E aí ele cita alguns, né? A narcolepsia é um distúrbio do sono, em que a pessoa tem ataques repentinos de sono durante o dia. A letargia seria um estado de sono profundo ou apatia extrema. Automatisme ambulatoire, que é em francês, e significa automatismo ambulatório, que é quando a pessoa anda ou age como se estivesse acordada, mas sem consciência plena do que ela está fazendo. Aí tem a amnésia periódica, que é quando a memória se perde em intervalos de tempo, de uma forma repentina. Double conscience, que também é em francês, que quer dizer dupla consciência, uma ideia próxima do que hoje nós chamamos de personalidade múltipla, em que a pessoa alterna entre dois estados de consciência diferentes. Sonambulismo, que seria andar ou realizar atividades durante o sono. Fantasias patológicas, que seriam imaginações doentias, né, que dominam a mente. E a mentira patológica, quando a pessoa mente compulsivamente sem uma razão prática. Basicamente, o Jung está dizendo que no meio dos quadros já conhecidos pela ciência, existem esses outros estados menos compreendidos, que aparecem de forma esparsa na literatura médica. E é justamente nesse campo pouco explorado que ele começa a focar a sua atenção. Parágrafo 2. Estes estados são atribuídos em parte à epilepsia, à histeria, ao esgotamento do sistema nervoso e à neurastenia. Às vezes também se lhes confere a dignidade de doença sui generis. Os próprios pacientes passam às vezes por uma série de diagnósticos, desde a epilepsia, chegando à histeria e até à insanidade simulada. Então, nesse parágrafo 2, o Jung continua explicando que esses estados raros de consciência, que ele acabou de listar, eram frequentemente mal compreendidos pela ciência da época. Muitas vezes eles eram simplesmente atribuídos a diagnósticos já conhecidos, como epilepsia, histeria, esgotamento nervoso ou neurastenia. Em alguns casos, os médicos chegavam a tratá-los como uma doença sui generis, ou seja, uma doença de tipo próprio, única. Mas o problema é que os próprios pacientes acabavam recebendo uma sequência de diagnósticos diferentes ao longo do tempo.
O mesmo paciente podia ser diagnosticado primeiro com epilepsia, depois com histeria e até mesmo acusado de insanidade simulada, como se estivesse fingindo a doença. Então, o que o Jung vai mostrar aqui é a grande confusão diagnóstica da época. Esses estados de consciência não eram claramente definidos e, por isso, cada médico dava uma interpretação diferente, o que deixava os pacientes sem uma compreensão real do que eles estavam vivendo. E aí esse detalhe vai mostrar para a gente a inquietação do Jung. Ele não aceitava diagnósticos feitos dessa forma superficial ou contraditória. Então ele queria olhar mais a fundo, compreender a natureza real desses fenômenos psíquicos, sem reduzi-los a rótulos confusos. Parágrafo 3. Por um lado, é muito difícil e, em alguns casos, impossível separar estes estados das neuroses mencionadas e, por outro, certos traços apontam para além do campo da inferioridade patológica, para uma afinidade mais que simplesmente analógica com fenômenos da psicologia normal, inclusive da psicologia do supranormal, do gênio. Aqui é bem interessante que o Jung vai trazer essa ideia de que é difícil e às vezes até impossível separar esses estados raros de consciência das chamadas neuroses, como a epilepsia, a histeria ou neurastenia. Porém, ele também observa que, em certos casos, esses estados parecem ir além daquilo que é considerado apenas doença ou inferioridade patológica. Alguns traços se aproximam de algo presente até mesmo na psicologia normal, e mais do que isso, tocam também o que ele chama de psicologia do supranormal, que seriam aquelas experiências que se ligam ao campo do gênio, da criatividade e da inspiração. Então, basicamente, ele está dizendo que aquilo que muitas vezes a medicina via apenas como uma doença, em alguns casos podia ser também uma manifestação de algo que participa do extraordinário humano, da genialidade, da inspiração criadora. Isso nos mostra que o Jung estava muito atento às conexões entre doença, normalidade e até genialidade, como se houvesse uma linha contínua entre elas. Então, a ideia aqui é que a gente olhe para além da simples ideia de sintoma ou distúrbio, que a gente perceba que certos estados de consciência podem ter, ao mesmo tempo, um aspecto doentio e um potencial criativo. Parágrafo 4. Por mais que os fenômenos individuais neste campo sejam distintos um do outro, não existe caso algum que não esteja ligado de perto a outro caso típico, através da ponte de um caso intermediário. Esta afinidade tem extensão profunda no quadro mórbido da histeria e da epilepsia. Recentemente, levantaram-se, inclusive, vozes dizendo não existir um limite definitivo entre epilepsia e histeria e que a diferença entre elas só aparecia nos casos extremos. Assim, diz, por exemplo, B. Stephens, chegamos naturalmente à conclusão de que a natureza da histeria e da epilepsia não diferem em princípio uma da outra, mas que é a mesma causa patológica que se manifesta apenas sob uma forma, intensidade e duração diferentes. Então, nesse parágrafo 4, o Jung vai continuar mostrando a complexidade desses fenômenos. Ele vai dizer que, por mais diferentes que os casos individuais possam parecer, sempre existe uma espécie de ponte que liga um caso ao outro. Então, nenhum fenômeno aparece totalmente isolado. Sempre há uma semelhança ou conexões que fazem a transição entre um estado e o outro. E ele destaca que isso fica muito claro no quadro da histeria e da epilepsia. Tanto é que, na época, alguns pesquisadores começaram a questionar se realmente havia uma separação clara entre essas duas doenças. E um exemplo citado por Jung é o de B. Stephens, que dizia que, no fundo, histeria e epilepsia não diferem em princípio. O que muda é apenas a forma, a intensidade e a duração dos sintomas. Em outras palavras, elas poderiam ter a mesma causa, mas se manifestariam de maneiras diferentes em cada pessoa. Parágrafo 5. A delimitação da histeria e de certas formas limítrofes de epilepsia com a inferioridade psicopática hereditária ou adquirida encontra igualmente as maiores dificuldades.
Os sintomas de um ou de outro quadro clínico penetram por vários lados e profundamente no campo vizinho, de modo que é preciso violentar os fatos se quisermos examiná-lo em separado, como pertencentes a este ou aquele campo. Separar a inferioridade psicopática do normal é algo totalmente impossível. A diferença é apenas o mais ou menos. Na mesma dificuldade incide a classificação no campo da própria inferioridade. Aqui só podemos extrair certos grupos em geral que se cristalizam em torno de um centro marcado por caracteres bem típicos. Abstraindo dos dois grandes grupos da inferioridade intelectual e emocional, restam-nos ainda as inferioridades de coloração eminentemente histérica, epiléptica ou neurastênica, que não são marcadas pela inferioridade do intelecto nem da emoção. É neste campo, inacessível a uma classificação segura, que tem lugar de preferência aqueles estados acima referidos. Conforme se sabe, podem manifestar-se fenômenos parciais de uma típica epilepsia ou histeria, ou podem existir separadamente no campo da inferioridade psicopática, onde sua qualificação como epiléptico ou histérico é devida muitas vezes aos fenômenos secundários, insignificantes e acessórios. Costumamos incluir o sonambulismo entre as doenças histéricas, porque às vezes é manifestação parcial de grave histeria, ou porque vem acompanhado de sintomas mais leves, assim ditos histéricos. Binet diz: não existe um sonambulismo, um estado nervoso sempre idêntico a si mesmo. Existem sonambulismos. Como manifestação parcial de grave histeria, o sonambulismo não é um fenômeno desconhecido, mas como entidade patológica especial, como doença sui generis, deve ser muito raro, conforme se conclui da escassez de literatura alemã competente. O chamado sonambulismo espontâneo, calcado numa inferioridade psicopática de coloração histérica, não é um fenômeno muito frequente e estes casos mereciam um estudo mais acurado, pois apresentam às vezes uma série de observações interessantes. Esse parágrafo 5 é enorme, e aqui o Jung aprofunda a dificuldade de classificar esses estados. Ele vai mostrar como é complicado separar a histeria e algumas formas da epilepsia daquilo que ele chama de inferioridade psicopática, seja ela hereditária ou adquirida. E o problema é que os sintomas se misturam. Os quadros clínicos invadem uns aos outros, de modo que, se a gente quiser separar rigidamente, acaba forçando os fatos. E ele chega a dizer que separar inferioridade psicopática do que é normal é impossível. A diferença está apenas no grau. É sempre uma questão de mais ou de menos. E mesmo dentro do campo da inferioridade psicopática, a classificação também é difícil. O Jung propõe apenas alguns grupos gerais que se formam em torno de características mais evidentes, que é a inferioridade intelectual, inferioridade emocional e ainda outras de coloração histéricas, epiléptica ou neurastênica. Então, às vezes, não é a inteligência ou a emoção que estão comprometidas, mas é um conjunto de sintomas que se parece mais com histeria, epilepsia ou neurastenia. E é justamente nesse campo incerto, sem uma classificação segura, que aparecem aqueles estados raros de consciência que o Jung havia mencionado antes, como sonambulismo, dupla consciência e etc. E ele explica, então, que esses fenômenos podem se manifestar como parte de uma epilepsia ou histeria típica, mas também podem existir sozinhos, dentro do campo da inferioridade psicopática. E o problema é que, muitas vezes, eles são rotulados de histéricos ou epilépticos por causa de sintomas secundários que são pouco relevantes. E o exemplo que o Jung traz é o sonambulismo. Normalmente, ele é classificado como histeria, porque pode aparecer junto de quadros histéricos graves ou acompanhado de sintomas mais leves. Mas, como lembra o pesquisador Binet, não existe um sonambulismo único, existem muitos sonambulismos diferentes. Então, como manifestação parcial de histeria,
O sonambulismo já era conhecido, mas como uma doença independente, como algo sui generis, seria algo raro, o que vai ficando claro pela escassez de estudos sérios sobre isso na literatura da época. E o Jung conclui dizendo que o chamado sonambulismo espontâneo, que aparece em pessoas com inferioridade psicopática de tipo histérico, também não é frequente e mesmo assim merece atenção porque vai trazer observações muito interessantes para a compreensão da psique. O parágrafo 6 agora, que também é enorme, ele vai falar: a senhorita E, de 40 anos, solteira, contadora de uma grande casa comercial, não apresentava nenhum problema hereditário. No máximo, se podia dizer que um irmão dela, após uma desgraça familiar e doença, ficou levemente nervoso. Boa educação, caráter alegre e bem disposto, não conseguia economizar. Sempre tinha algo grande na cabeça. Era muito prestativa, terna, fazia muito por seus pais que viviam em condições modestas e também por outras famílias. Apesar disso, não se sentia feliz, pois achava que não era bem compreendida. Sempre tivera boa saúde, mas nos últimos anos teve que ser tratada por causa de dilatação do estômago e de uma solitária. Durante a doença, os cabelos dela embranqueceram. Mais tarde foi também acometida de tifo. Seu noivado terminou porque o noivo morreu de paralisia. De 1 ano e meio para cá, a paciente estava muito nervosa. No verão de 1897, submeteu-se a uma hidroterapia e mudança de ares. Contou que há aproximadamente 1 ano lhe ocorriam muitas vezes no trabalho momentos em que suas ideias ficavam como que paradas, mas sem que adormecesse. Apesar disso, não cometia erros em suas contas nesse estado, mas quando isso lhe ocorria na rua, ia, em geral, a lugares errados, percebendo depois que não estava na direção certa. Nunca teria havido vertigens ou desmaios. Sua menstruação sempre foi regular, sem dores, a cada 4 semanas. Desde que ficou nervosa e extenuada, passou a menstruar de 2 em 2 semanas. Há bastante tempo vinha sofrendo de dor de cabeça constante. Como contadora de grande casa comercial, a paciente executava um trabalho penoso e o fazia com grande capacidade e eficiência. No último ano, além do trabalho profissional, passou por todo tipo de contrariedades. O irmão teve que divorciar-se, ela teve que assumir o cuidado da casa dele, tratando dele e de seu filho bastante doente. Para recuperar-se, viajou no dia 13 de setembro para a casa de uma amiga no sul da Alemanha. A grande alegria de rever a amiga depois de muito tempo e a participação numa festa tornaram impossível o descanso necessário. No dia 15, contrariando totalmente seu hábito, bebeu, junto com a amiga, meio litro de vinho tinto. Depois disso, foram passear num cemitério. Aí ela começou a arrancar flores dos túmulos e a escavar com as mãos as sepulturas. Depois, não se lembrou de nada disso. No dia 16, permaneceu na casa de sua amiga sem que nada de especial acontecesse. No dia 17, a amiga trouxe para Zurique. Durante a viagem, conversou normalmente, mas dizia estar muito cansada. Uma conhecida acompanhou-a a caminho da clínica e, ao chegar lá, encontrou 3 rapazes que ela identificou como sendo os 3 mortos que ela havia desenterrado. Queria agora ir ao cemitério que existia nas proximidades e só a muito custo foi levada para dentro da clínica. Então aqui o Jung começa a apresentar um caso clínico e ele fala de uma paciente que ele chama de senhorita E, de 40 anos, solteira, contadora em uma grande empresa. E segundo o histórico, ela não tinha grandes problemas hereditários, apenas um irmão que ficou um pouco nervoso depois de uma tragédia pessoal e uma doença. Ela era uma mulher de boa educação, alegre, prestativa, muito dedicada aos pais e até a outras famílias. E apesar disso, ela não se sentia feliz, porque ela acreditava que não era compreendida. Fisicamente, ela sempre teve boa saúde, mas nos últimos anos ela passou por algumas doenças sérias. Dilatação no estômago, uma solitária, depois tifo. E essas doenças enfraqueceram muito ela. Inclusive, os seus cabelos começaram a ficar brancos durante o processo. E ela teve também a perda do noivo, que morreu de paralisia. E de 1 ano e meio para cá, essa paciente tornou-se muito nervosa.
Ela relatava que no trabalho, às vezes, as suas ideias simplesmente paravam, como se a mente dela ficasse em branco, embora ela não chegasse a adormecer. E de forma curiosa, nesses estados, ela não cometia erros nas contas. Mas quando isso acontecia na rua, ela acabava indo parar em lugares errados sem perceber. E ela nunca teve nem desmaios e nem vertigens. E outro ponto importante é que o ciclo menstrual dela, que sempre havia sido regular, desde que ela começou a ficar nervosa e exausta, ela passou a menstruar a cada 2 semanas. Isso vai mostrando um desequilíbrio no corpo, né? Além disso, ela sofria de dores de cabeça constantes. E apesar de tudo isso, como contadora, ela executava o seu trabalho de uma forma exemplar, com bastante eficiência. Mas a vida dela estava cheia de contrariedades. Um irmão dela se divorciou, ela precisou cuidar da casa dele e do sobrinho doente e foi acumulando responsabilidades. E aí, em setembro de 1897, ela viajou para descansar na casa de uma amiga no sul da Alemanha. Só que ao invés de descanso, ela acabou se sobrecarregando ainda mais. Ela bebeu ali com a amiga, normalmente ela não bebia, tomou meio litro de vinho, e depois elas foram passear em um cemitério. E lá no cemitério, de repente, ela começou a arrancar as flores dos túmulos e escavar sepulturas com as mãos. E no dia seguinte, ela não lembrava de nada disso. No dia 16, ela ficou tranquila, sem nenhum episódio, mas no dia 17, quando ela voltou para Zurique, parecia normal, mas muito cansada. E aí, no caminho para a clínica, ela encontrou 3 rapazes e disse que reconhecia eles como sendo os mortos que ela havia desenterrado no cemitério. Ela insistiu que queria ir até um cemitério próximo dali e só com muita dificuldade ela foi levada para dentro da clínica. Esse caso mostra um exemplo típico do interesse do Jung. Estados de consciência em que a pessoa perde a noção do que faz, apresenta comportamentos estranhos ou simbólicos e depois não se lembra de nada. Situações como essa eram vistas como patológicas, mas o Jung as investigava também pelo que revelavam da psique mais profunda. Parágrafo 7. A paciente era pequena, franzina e levemente anêmica. O lado esquerdo do coração um pouco dilatado. Nenhum sopro claramente perceptível. Alguns batimentos duplos. Na região mitral, ruídos especialmente fortes. A amortização hepática só atingia a borda da costela superior. Reflexos patelares, algo intensos. Nenhum outro reflexo tendinoso. Nada de anestesias e analgesias. Nenhuma paralisia. Um exame perfunctório do campo de visão não demonstrou nenhuma deficiência. Os cabelos da cabeça bem claros, de um grisalho amarelado. No mais, a paciente aparentava a idade que tinha. Contou suas vivências e os acontecimentos dos últimos tempos com muita clareza. Só não se lembrava do acontecido no cemitério e diante da clínica. Na noite de 17 para 18, em conversa com a enfermeira, diz que viu o quarto cheio de mortos que apareciam como esqueletos. Não tinha medo algum, mas se admirava de que a enfermeira não os visse também. Uma vez foi até a janela, de resto permaneceu quieta. Na manhã seguinte, na cama, via sempre de novo esqueletos, depois do almoço, não mais. Na noite seguinte, por volta das 4 horas, acordou e escutou as crianças mortas do cemitério próximo gritando que haviam sido enterradas vivas. Quis sair para desenterrá-las, mas deixou que a segurasse. De manhã, às 7 horas, ainda em estado de delírio, lembrou-se perfeitamente do acontecido no cemitério e diante da clínica. Contou que no cemitério queria desenterrar as crianças mortas que chamavam por ela. As flores ela só as arrancara para limpar as sepulturas e poder abri-las. Nesse estado, foi-lhe dito pelo professor Bleuler que ela se haveria de lembrar de tudo isso também quando estivesse em estado normal. Nesta manhã ainda dormiu algum tempo, acordou lúcida e se sentia bastante bem. Lembrou-se realmente dos incidentes, mas comportou-se de maneira indiferente em relação a eles. Nas noites seguintes, com exceção das de 22, 23, 25 e 26 de setembro, teve novamente curtos acessos de delírio em que lidava com mortos, ou acessos divergiam entre si quanto aos detalhes. 2 vezes viu mortos em sua cama, contudo, parecia não temê-los.
preferia sair da cama para não irritar os mortos. Muitas vezes queria até sair do quarto. Então, aqui no parágrafo 7, o Jung continua descrevendo o caso da senhorita E. Agora, ela já estava dentro da clínica. Ele conta que fisicamente ela era uma mulher pequena, magra e um pouco anêmica. O seu coração mostrava uma leve dilatação do lado esquerdo, mas nada muito grave. Os reflexos dela estavam normais e ela não apresentava paralisias, anestesias ou perdas da sensibilidade. Também não tinha problemas de visão. Em resumo, o corpo dela estava relativamente bem, sem sinais de uma doença neurológica. Mas o quadro psíquico dela era muito diferente. Ela lembrava com clareza os acontecimentos dos últimos tempos, mas não se recordava do episódio no cemitério e nem da confusão em frente à clínica. Durante a noite, no entanto, ela começou a ter visões. Ela dizia ver o quarto cheio de mortos, aparecendo como esqueletos. E o interessante é que ela não tinha medo, apenas estranhava que a enfermeira também não estivesse vendo os mortos. E aí, na noite seguinte, ela voltou a ter alucinações. Ela acordou de madrugada ouvindo gritos das crianças mortas do cemitério vizinho, dizendo que elas tinham sido enterradas vivas. E aí ela queria sair correndo para desenterrar essas crianças, mas ela foi contida. E de manhã, ainda em delírio, ela se lembrou do que havia acontecido lá no cemitério na viagem com a amiga, e ela disse que tinha arrancado as flores para limpar os túmulos e abrir as sepulturas, porque ouvia as crianças chamando por ela. E aí depois ela voltou a dormir, acordou lúcida, lembrava dos incidentes, mas relatava de uma forma indiferente, sem nenhuma angústia. E nos dias seguintes, ela continuou tendo acessos breves de delírio durante a noite. Ela via os mortos no quarto, às vezes até deitados na sua cama. E, curiosamente, ela não demonstrava medo. Ao contrário, ela preferia sair da cama para não irritar, incomodar os mortos, como ela dizia. Algumas vezes, ela até queria sair do quarto. E a gente vê, então, nesse parágrafo, um contraste bem marcante, que é que, clinicamente, ela não apresentava sinais de uma doença neurológica, mas psicologicamente ela vivia essas experiências intensas, cheias de símbolos de morte e ressurreição, sempre ligadas ao cemitério. E o Jung está mostrando, então, nesse parágrafo, como certos estados psíquicos escapam das categorias rígidas da medicina da época e exigem uma compreensão mais profunda da mente. Parágrafo 8. Após algumas noites tranquilas, aconteceu, na noite de 30 de setembro para 1º de outubro, um rápido acesso durante o qual foi à janela e chamou pelos mortos. Durante os dias estivera sempre lúcida nesse tempo todo. No dia 3 de outubro, segundo ela mesma contou, estando em plena consciência, viu na sala de visitas uma grande quantidade de esqueletos. Ainda que duvidasse da realidade dos esqueletos, não conseguia convencer-se de que se tratava só de alucinação. Na noite seguinte, entre meia-noite e 1h, a maioria dos acessos anteriores havia acontecido neste horário. Lidou novamente com os mortos, pelo espaço de uns 10 minutos. Sentou-se na cama, fixou os olhos num canto e disse: agora eles vêm, mas ainda não são todos. Podem vir. A sala é grande, que chega, todos terão lugar. Quando todos estiverem aqui, também virei junto. Deitou-se então com as palavras: agora estão todos. E voltou a dormir. Na manhã seguinte, não se lembrava de nada. Acessos bem curtos aconteceram ainda na noite de 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 de outubro, entre meia-noite e 1h. Os últimos 3 coincidiram com o período da menstruação. A enfermeira tentou várias vezes conversar com ela. Mostrava-lhe os lampiões acesos na rua e as árvores, mas a paciente não reagia a essa conversa. Desde então, os acessos pararam por completo, mas a paciente se queixava de uma série de incômodos que já sentia antes dos últimos acontecimentos. Queixava-se de dor de cabeça que aumentou até um ponto insuportável na manhã após um acesso, como disse a paciente. Uma medicação 0,25 sachê ajudaram prontamente. Reclamava então da dor nos 2 antebraços que, segundo a descrição dela, mais se assemelhava a uma tendinite. A saliência do bíceps, ela a interpretava como inchação e queria ser massageada. Objetivamente, nada havia a tratar.
e quando as queixas eram ignoradas, o mal desaparecia. Devido a uma inflamação na unha de um dedo do pé, queixou-se muito e por longo tempo, mesmo depois de sarada a inflamação. Muitas vezes tinha sono inquieto. A doente recusou seu consentimento para uma hipnose contra os acessos noturnos, mas finalmente resolveu submeter-se a um tratamento hipnótico devido às dores de cabeça e às perturbações no sono. Mostrou-se facilmente influenciável e já na primeira sessão caiu em profundo sono, com analgesia e amnésia. Esse parágrafo, então, fala que, depois de algumas noites tranquilas, a paciente teve novamente um episódio, em 30 de setembro. Ela foi até a janela e chamou pelos mortos, mas durante o dia permanecia lúcida, sem nenhum sintoma. No dia 3 de outubro, contou que, mesmo em plena consciência, viu a sala de visitas cheia de esqueletos. E o mais curioso é que, embora duvidasse da realidade daquilo, ela também não conseguia se convencer de que era apenas uma alucinação. Então, ela vivia um conflito interno entre a realidade e a imaginação. E na noite seguinte, ela voltou a ter um acesso por volta de meia-noite, sempre nesse horário. Sentou-se na cama, olhando fixamente para um canto do quarto e disse: "Agora eles vêm, mas ainda não são todos. Quando todos estiverem aqui, eu também irei junto." Depois de afirmar que todos tinham chegado, ela se deitou e adormeceu. E no dia seguinte, ela não se lembrava de nada. Outros pequenos acessos aconteceram em algumas noites quase que seguidas, em outubro, sempre entre meia-noite e 1h. Os 3 últimos coincidiram com o período menstrual, mostrando uma ligação entre seus estados psíquicos e o ciclo fisiológico. E durante esses acessos, a enfermeira tentava falar com ela, apontava as luzes da rua e as árvores para trazê-la de volta à realidade, mas ela não reagia. E depois disso, os acessos acabaram completamente. Mas, em compensação, ela começou a se queixar de vários incômodos físicos, como dores de cabeça fortíssimas, dores nos braços que lembravam a uma tendinite. E aí ela interpretava o músculo do bíceps como se fosse um inchaço que precisava de massagem. E também reclamava por muito tempo de uma inflamação na unha, mesmo depois que isso já havia sido curado. E aí esses sintomas, quando eram ignorados, eles desapareciam por si só, mostrando o quanto eles eram de origem psíquica. E como também ela sofria de sono inquieto e ela se recusava a tentar hipnose para esses acessos noturnos, em algum momento ela acabou aceitando o tratamento hipnótico por causa das dores de cabeça e pela insônia. E aí logo na primeira sessão ela se mostrou muito sugestionável. Ela entrou em sono profundo e perdeu a dor e depois ela não se lembrava do que havia acontecido. E aí então nesse parágrafo Jung vai mostrar como esse caso vai mudando de forma, das visões de mortos e dos delírios noturnos para queixas corporais e sintomas psicossomáticos. E é nesse ponto que entra o tratamento hipnótico, revelando a influência da mente sobre o corpo e abrindo espaço para compreender melhor a dinâmica do inconsciente. Parágrafo 9. Em novembro, foi novamente perguntada se lembrava do acesso de 19 de setembro para o qual fora sugestionada da sua capacidade de recordação. Já lhe causava dificuldade lembrar-se disso. Finalmente conseguiu narrar apenas o principal. Os detalhes já os havia esquecido. Então, em novembro, os médicos perguntaram para a paciente se ela ainda se lembrava do acesso do dia 19 de setembro. Esse era justamente o episódio em que o professor Bleuler havia sugerido que ela recordaria dos acontecimentos, mesmo em estado normal. E naquele momento, ela até conseguia se lembrar, mas com bastante dificuldade. E ela só conseguiu narrar o essencial do que havia acontecido, mas não recordava os detalhes. Então, mesmo com a sugestão hipnótica, a memória não se manteve intacta. A lembrança dela foi parcial e logo começou a se perder. E esse detalhe vai mostrar uma coisa que o Jung observava com bastante frequência, que é que nesses estados de consciência alterada, as lembranças podem parecer de forma fragmentada, como se a mente só pudesse acessar uma parte da experiência. E isso reforça a ideia de que esses fenômenos têm uma dinâmica própria, diferente da memória normal. Parágrafo 10. É preciso dizer que a paciente não era supersticiosa e, quando saudável, nunca se interessou muito pelas coisas suprassensíveis. Durante todo o período do tratamento, que terminou no dia 14 de novembro,
chamou a atenção a grande indiferença da paciente em relação à doença e, inclusive, a melhora. Na primavera seguinte, a paciente se apresentou de novo para tratamento ambulatorial das dores de cabeça que haviam voltado lentamente devido ao trabalho cansativo dos últimos meses. De resto, seu estado de saúde não deixava nada a desejar. Constatou-se que já não se lembrava dos acessos do outono passado, nem daquele do dia 19 de setembro ou dos anteriores. Mas, sob hipnose, conseguia narrar bastante bem os acontecimentos no cemitério, diante da clínica e durante os ataques noturnos. Ok, nesse parágrafo 10, o Jung faz uma observação bem importante, que é que essa paciente não era uma pessoa supersticiosa e ela não tinha interesse por assuntos espirituais ou sobrenaturais quando estava saudável. Isso reforça que as suas visões e delírios não vinham de crenças pessoais, mas de alguma coisa, de alguma energia do seu estado psíquico. E aí, durante todo o período em que ela esteve em tratamento, que terminou em novembro, chamou a atenção a grande indiferença da paciente. Ela parecia não se importar muito nem com a própria doença e nem com a melhora. E na primavera seguinte, ela voltou para o atendimento, principalmente porque as dores de cabeça dela tinham retornado e eram causadas pelo excesso de trabalho. No geral, a sua saúde estava boa, mas um fato curioso é que ela não se lembrava de nenhum dos acessos que havia tido no outono anterior, nem mesmo do episódio de 19 de setembro. Porém, quando ela era colocada em hipnose, ela conseguia contar com bastante clareza tudo o que tinha acontecido. O episódio no cemitério, em frente à clínica, os delírios noturnos. E isso vai mostrar que as lembranças não tinham desaparecido, mas que elas estavam guardadas em um nível mais profundo da psique, acessível apenas em estados alterados de consciência. E esse detalhe reforça uma das grandes intuições do Jung, que há conteúdos que não estão disponíveis para a memória consciente, mas que permanecem vivos no inconsciente. E eles podem emergir em sonhos, delírios, sintomas ou, como nesse caso, sob hipnose. Isso vai mostrar como a mente guarda muito mais do que aquilo que a gente consegue acessar no dia a dia.